Oi, mãe. Estamos nós aqui de volta para liberar algo do Espírito Santo. Arlene, seja bem-vinda. Estou aqui de volta, né? Encontrei esse caminho aqui para transbordar no Espírito Santo, para liberar aquilo que o Espírito Santo tem me dado. Então, assim, vocês vão me ver muito por aqui agora. Tenham paciência, porque eu creio que é algo do Espírito Santo mesmo que Ele tem colocado em mim. Não que eu precise estar aqui, ninguém precisa estar aqui. Mas quando você carrega algo do Espírito Santo, você não perde as oportunidades de liberar. Então, é por isso que nós estamos aqui, para liberar aquilo que o Espírito Santo tem falado, aquilo que o Espírito Santo tem dirigido, né? Aquilo que o Espírito Santo tem produzido dentro de mim. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Você só pode liberar aquilo que está dentro de você, né? Você só pode liberar o que está dentro de você. Você não tem como liberar nada que não esteja construído dentro de você. Mais gente entrando, Fábio, M. Claudete, eu sempre vejo M. Claudete, qual é o seu nome? Ela tá sempre comigo, mas eu sempre vejo M. Claudete. Ela tá sempre aqui, muito fiel, essa companheira. Mas eu não sei o nome dela. Coloca aqui pra mim. Então, hoje cedo, quando eu estava no meu momento de oração, e foi por isso que eu quis vir aqui, é Maria Claudete. Seja bem-vinda, Maria Claudete. Tá? Talvez assim a gente até já se conhece, mas por nome aqui eu não estou me lembrando. Me perdoe, viu? Se por acaso a gente já se conhece e eu não estou aqui me lembrando. Hoje cedo eu estava no meu momento com o Espírito Santo. E eu não sei qual tem sido a experiência de vocês, mas eu tenho percebido que nessa quarentena, por incrível que pareça, as coisas não fluíram tão simples assim para separar um tempo, apesar de que a gente vive. Ó, minha pastora linda, minha bispa linda, Iula, que honra ter você aqui. Ai, ai. Então, seja bem-vindo, isso para mim é uma honra, viu? Sua presença aqui. Então eu percebi na minha vida que a quarentena não me favoreceu no sentido assim, apesar de que eu estou trabalhando normalmente, mas eu não fiquei com mais tempo, parece que eu não me organizei tanto. E por mais que a gente ore o tempo todo no Espírito Santo, porque eu tenho aprendido isso, a orar o tempo todo no Espírito Santo, parece que quando você separa ali, você para tudo para ouvir, para tocar Deus, para se permitir ser tocado por dentro, é diferente. E hoje, nesse momento, quando eu parei, eu falei, vou parar tudo e vou priorizar ouvir o Espírito Santo. Muito mais do que falar é ouvir o Espírito Santo. De Jane, minha companheira de todos os dias. Então, muito mais do que você falar, o que muda, é lógico que falar é de Deus. Porque falar nos lava, né? Tem muita coisa que a gente precisa pôr para fora. E a gente tem que saber com quem falar. E falar com Deus é a resposta certa. Sem erro. Sem latada. Sem cair num laço. Então, falar com o Espírito Santo é algo que você é inerrante. O Espírito Santo jamais vai te levar para um conselho errado. O Espírito Santo jamais vai te levar para um caminho errado. O Espírito Santo jamais vai te direcionar para algo errado. E hoje, quando eu comecei a falar com o Espírito Santo, ele falou comigo algo que foi que todo mundo já conhece, a maioria das pessoas já conhece esse versículo. Mas o Espírito Santo hoje falou comigo isso, olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque do seu interior, a palavra diz, quem crer em mim, quem crê, Ana Paula, glória a Deus, Ana Paula, obrigada, glória a Deus, glória a Deus, é tão bom ouvir isso, porque eu sei que é o Espírito Santo, glória a Deus. Então, se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rita de Cássia, minha prima lá de Jataí, que tem anos que eu não vejo. Nós brincamos muito quando criança. Eu acho que eu sou bem mais velha que ela, mas acho que é isso. Um beijo para você, seja bem-vinda. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Queridos, o Senhor aqui, ele disse para nós, qual é o segredo de você não ser uma pessoa seca, seja você uma mulher ou homem? Qual é o segredo de você não ser uma pessoa que anda como aquela mulher samaritana em busca de uma água daqui, uma gota d'água daqui, uma gota d'água daqui? Qual é o segredo de você não ser uma pessoa que depende do poço, que depende do pote de água, do copo de água que outras pessoas te dão? O segredo, querido, é só um: quem crer em mim. Isso foi o próprio Jesus que disse, e João relatou. João ouviu isso de Jesus. E João relatou, olha, eu vi Jesus, porque a gente conhece Jesus no Espírito, mas o apóstolo João, ele conheceu Jesus na carne. Ele era amigo íntimo de Jesus, ele se chegava próximo, e não porque Jesus tinha preferência por ele, Jesus não tinha preferência por ninguém, mas tinha aqueles que se achegavam mais, que se aproximavam mais. E esses ouviram coisas de Jesus, coisas tremendas, conheceram a intimidade, conheceram os pensamentos de Cristo, conheceram a intimidade de Cristo. E apóstolo João, que andou muito próximo de Jesus, ele ouviu Jesus dizer, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Significa que quando eu e você cremos, nós somos tirados de um lugar de sequidão, nós somos tirados de um lugar de dependência, nós somos tirados de um lugar onde eu olho para a sua vida, onde eu olho para a vida do marido, de um filho, de um pastor, de um líder religioso, onde eu olho para a vida de um ser humano e peço água para beber, porque o meu interior fica seco, o meu interior fica sem água, o meu interior não tem recurso próprio, e eu fico perdida porque eu tenho sede e não encontro um manancial que pode me suprir. E aí eu começo a buscar, como lá em Jeremias fala, cavar cisternas rotas, cisternas que não retém as águas, Mas hoje o Espírito Santo falou comigo pela manhã, o segredo de alguém que transborda não é o quanto você frequenta a sua religião, não é o quanto você frequenta uma reunião, não é o quanto você conhece de Bíblia, não é o quanto você jejua ou dá oferta, ou dá dízimo, ou faz qualquer outra coisa. Minha irmã querida entrando aqui. Não é isso. Na verdade, o quanto você tem de águas vivas fluindo do seu interior é o quanto você crê em Jesus Cristo. De que forma? Cada um tem uma visão de Jesus Cristo. Você lembra aquela passagem que Jesus fala assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí uns dizem, e os homens, quem diz os homens que eu sou? Um diz que você é o profeta, outro diz que o senhor é um mestre, outro diz que o senhor é isso, o senhor é aquilo, aquilo outro. Aí ele fala, e para você, quem é que eu sou? Então cada um tinha uma experiência com Jesus e cada um dizia, Camila, seja bem-vinda, cada um dizia, para mim você é isso. Queridos, não é isso que produz água viva dentro de nós. O que nos dá água viva, o rio de água viva,
dentro de nós é conhecer e crer em Jesus, como diz a Escritura. Como diz a Escritura, isso foi o próprio Jesus que disse, como diz a Escritura. É crer em Jesus como diz a Escritura, que vai mudar a minha e a sua vida, que vai nos tirar da sequidão, que vai nos tirar dessa dependência humana de receber água, de saciar a nossa sede por algum método humano. O Espírito Santo nos diz hoje, se você crê, como diz a Escritura, se você crer em Jesus, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Queridos, é muito simples. Aí você vai dizer assim, como que eu posso crer em Jesus, como diz a Escritura? E não conforme a visão de um homem, não conforme a visão de um sistema religioso, não conforme o que eu aprendi na minha religião, não conforme o que eu aprendi dos meus pais. Como eu posso conhecer esse Cristo? Como eu posso crer no Cristo real? E não do Cristo idealizado pelo sistema religioso. E não do Cristo idealizado pelo homem. Como que eu posso conhecer esse Cristo? Como? Queridos, é pelo Espírito Santo. Jesus lá em João também, olha para você ver, o livro de João, ele traz revelações profundas acerca de Jesus. Porque João, ele andou muito próximo de Jesus. João, ele ouviu muito o que Jesus dizia. E por isso, João teve revelações profundas acerca de um Jesus que não era simplesmente um Jesus humano, mas de um Jesus vivo, Deus vivo. Ele viu o Jesus ele viu Jesus além da humanidade de Jesus. Ele conseguiu, porque ele era próximo. E ele disse, lá em João está escrito isso, Jesus falou assim, olha, quando vier o Espírito Santo, o Consolador, que eu pedirei ao meu Pai, e ele enviará a vocês em meu nome, ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas vos dirá tudo que tiver ouvido de mim. Queridos, nós precisamos dessa água limpa, dessa fonte limpa. Nós precisamos, para o nosso próprio bem, conhecer Jesus como de fato ele é. Nós precisamos, para o nosso próprio bem, conhecer Jesus através de uma fonte transparente, de uma fonte limpa, não contaminada. É isso que Jesus sempre quis para mim e para você, se revelar a nós, como de fato ele é. E ele disse, se você crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Queridos, quando ele dizia desse rio de água viva, esses rios, ele dizia referente a uma pessoa que seria colocada no meu e no seu interior, que é a pessoa do Espírito Santo. Não existe vida cristã sem a pessoa do Espírito Santo. Não existe caminhada com Cristo sem a pessoa do Espírito Santo. Não se conhece Jesus como de fato ele é, a não ser que seja por meio do Espírito Santo. Porque o Espírito foi enviado pelo próprio Deus, para que por meio dele nós o conhecêssemos como de fato ele é. Eu não estou aqui desprezando os homens, mas eu estou te convidando a acessar esses rios de água viva que foram postos dentro de você. Esse rio está dentro de você no dia em que você creu em Jesus Cristo. No dia em que você creu na mensagem de Jesus Cristo, exatamente como está escrito na Escritura. Você recebeu esse Espírito vivo. Eu recebi esse Espírito vivo. E agora é esse Espírito que eu recebi o selo, que eu me tornei casa dele, que eu me tornei templo dele. É esse
esse Espírito que vai me guiar a toda a verdade sobre Deus, sobre Jesus, sobre o reino, sobre quem eu sou de verdade, sobre quem Ele é de verdade, sobre a minha identidade, sobre a identidade dEle, sobre o meu propósito, sobre o propósito dEle em mim. Não tem outro jeito, não tem outra maneira. E nós temos vivido os últimos tempos, mas são os melhores tempos, são os tempos onde o Senhor está tirando, onde o Cristo vivo está tirando tudo que é aparência de Cristo, tudo que tem aparência de Cristo, tudo que tem imitação de Cristo, tudo que é imitação de Cristo está caindo por terra. Tudo que é imitação de Cristo está caindo por terra. Tudo que tem aparência, mas não tem realidade de Cristo está caindo por terra. Porque agora só sobressairá, só ficará em luz, em vida, Cristo real. E é isso que Ele tem para nós. E é isso que nos dá vida. Não se engane, eu conheço religião. Não se engane, eu conheço religião. Eu conheço religião. Religião, ela te ensina a teoria de Cristo. Ela pode ser linda, mas ela vai te ensinar sobre Cristo. Mas ela não vai te dar essa vida que Cristo te dá. Essa vida que o Espírito de Deus dentro de você te dá. Os rios de água viva estão liberados na terra. Sabe para quem? Para quem crê em Jesus, como diz as Escrituras. Para quem crê em Jesus, como diz a Escritura. E hoje é um convite do Espírito de Deus para mim e para você. Vem, filho. Vem. Achegue-se. Sabe por que ele diz achegue-se? Porque toda barreira que nos separava foi quebrada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Lá em Efésios diz que havia uma barreira entre nós e Deus, de modo que nós nunca poderíamos transpor essa barreira e tocar em Deus e conhecer a Deus. Mas Jesus, com seu sangue naquela cruz, quebrou essa barreira, rasgou o véu que impediu o nosso acesso, rasgou o véu que só dava acesso a uma classe especial de pessoas a Deus. Só uma classe especial de pessoas acessava a Deus. Mas Jesus veio com seu sangue, ele rasgou o véu e falou: o caminho está aberto, está acessível. Vocês podem entrar, porque há um novo e vivo caminho. Um caminho não feito por mãos humanas, mas um caminho construído e aberto pelo meu próprio sangue, diz o Senhor. E agora, Ele espera de nós, sabe o que? Que a gente creia, que nós creiamos nesse novo e vivo caminho. Que nós creiamos nesse sangue que foi derramado, que nós creiamos que esse sangue é suficiente e que nós ousadamente entremos e desfrutemos e acessemos esse rio que está no meu e no seu interior. Queridos, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Mas Ele edificou uma casa para si, sou eu e é você. Queridos, há um clamor do Espírito. Eu sou a resposta para os seus ais. Eu sou a resposta para os seus ais. Eu sou água para o seu deserto. Eu sou água para a sua sede. Eu sou a vida para a sua morte. Eu sou a plenitude para os seus vãos. Eu sou a resposta para os seus ais. O caminho está aberto. Inaugurou-se um novo e vivo caminho. Um caminho onde você se achega por ousadia. Porque antigamente, os meus e os seus erros faziam separação entre nós e Deus. Queridos, isso não acontece mais. Sabe por quê?
Porque o sacrifício perfeito foi feito por mim e por você. E agora eu quero te dizer algo. Não há nenhuma condenação. Não há nenhuma separação. Não há nenhum requisito. Não há nenhum requisito que você precise cumprir para se achegar. Você pode vir do jeito que você está, no estado em que você está. Porque Cristo Jesus te deu uma nova posição. Uma posição de filho de Deus. A saber, todos os que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem recebeu o poder de ser filho de Deus? O líder da igreja? O filho perfeito? O que cumpre? O que faz isso? O que faz tantas penitências? Não, o que creu no seu nome. É tempo em que Jesus quer desconstruir toda dificuldade que o homem criou. Queridos, os homens criaram dificuldades ao longo dos séculos. Dificuldades para que nós não acessemos o Espírito que nos habita, para que nós fiquemos dependentes deles. Mas eu quero te dizer, chegou o tempo da verdade ser dita. Você não depende de ninguém. Porque de quem você dependia, sabe o que ele fez? Ele não te aprisionou. Querido, você sabe o que o sistema religioso faz? Você sabe o que o homem faz? Sabe o que eu faço? Eu te seguro comigo. E eu não deixo você ir. Porque eu tenho que me sentir importante. Eu tenho que me sentir importante. Porque muitas vezes eu me sinto inadequada. Eu me sinto desvalorizada. Aí sabe o que eu faço? Eu te seguro para que você diga para mim que eu sou a voz de Deus, eu sou alguém que intermedia entre você e Deus, alguém que está entre você e Deus, alguém que é boca de Deus para você. Não é isso, não é isso. Não é isso, você não precisa de ser humano algum, porque é Jesus que poderia te aprisionar. Porque Jesus nos comprou com o sangue dele. E ele tem direito sobre nós. Ele poderia nos fazer seus escravos, seus prisioneiros, para o seu próprio prazer. Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele não temeu a sua liberdade. Ele não temeu a sua liberdade de pensar. Ele não temeu a sua liberdade de ser. Ele não temeu a sua liberdade de se relacionar, de escolher. Jesus não teme ser rejeitado. Jesus não teme ser desprezado, Jesus não teme, Jesus não tem problema com isso. E Ele nos libertou, Ele nos libertou. Ele nos fez um povo livre. E Ele disse, você é livre. Porque se o Filho te libertar, você é verdadeiramente livre. E uma vez que você é livre em Jesus Cristo, Ele te diz uma única coisa, querido. Achegue-se. Achegue-se. Porque quando você souber quem Ele é, quando eu souber quem Ele é, quando eu conhecer o Cristo vivo, o Cristo real e não idealizado pelo homem, não limitado pelo entendimento humano, não limitado pela tradição familiar, não limitado por esse mundo, mas o Cristo real. Chega, querido, de limitar a Deus, segundo o que seu pastor te ensinou, segundo o que o seu líder religioso te ensinou. Chega de limitar a Deus pelo que faz sentido para você. Chega de limitar Deus. Conheça, Ele está disponível. E quando você o conhecê-lo, não por esforço, porque Ele está aqui. O interesse é dele, porque foi para que você o conheça que Ele morreu. Chegou um tempo
Já chegou. A nova aliança abriu esse caminho. A morte de Cristo inaugurou um novo tempo. Um tempo chamado nova aliança. Um tempo chamado um novo e vivo caminho. Um tempo chamado onde eu não mais ensino por letra, mas agora pelo meu espírito. Um tempo chamado, agora não habito mais em templos feitos por mãos humanas. Eu habito em templos edificados pelo meu espírito. Agora eu me torno um com o homem, porque eu não temo o homem, antes eu atraio o homem. O seu pecado não faz mais separação, porque o seu pecado foi apagado, aniquilado naquela cruz. O meu pecado, e agora há um novo e vivo caminho. E Jesus te fez livre, livre para conhecê-lo. Queridos, não ponha limite em conhecer Jesus. Ainda que você tenha muitos luzeiros, que são os homens. Ainda que eu me inspire em muitas pessoas, porque tem pessoas que elas têm conhecido o coração de Deus. Mas o que Deus tem para mim, eu quero conhecer. O que Deus tem para mim, eu quero conhecer. Eu quero conhecer o Cristo vivo. E Jesus disse, e o apóstolo João disse, ele ouviu de Jesus. As pessoas chegaram até Jesus e falaram: o que é a vida eterna? E ele disse: a vida eterna é essa. Aliás, ele ouviu, isso foi lá em João 17. Ele ouviu a oração de Jesus ao Pai. E Jesus dizia ao Pai assim: Pai, esta é a vida eterna. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Queridos, esta é a vida eterna. Conhecer a Jesus. Então, se você aqui sair desse lugar hoje com essa decisão no seu coração: nunca mais eu aceito ninguém limitar Cristo para mim. Nunca mais eu aceito alguém dizer para mim quem é Cristo e achar que Cristo é aquilo, porque o dia que Cristo couber na minha e na sua caixinha, nesse dia ele deixou de ser Deus. Queridos, Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Cristo veio, olha o quanto Cristo é livre. Olha o quanto que quem tem o Espírito de Cristo é livre. Cristo, além de ser livre, olha só que coisa tremenda. Esses dias Deus me mostrou isso, eu fiquei impactada. Porque Cristo, ele diz: olha, se o Filho vos libertar verdadeiramente, vocês serão livres. Tudo bem, ele me libertou. Eu sou livre. Eu não estou debaixo de julgo nenhum, eu não tenho condenação nenhuma, eu não estou debaixo de teto nenhum, eu não tenho sistema nenhum, eu não sou comandada por homem nenhum, eu fui comprada e comprada por preço e preço de sangue. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Aí ele diz assim, além dele te fazer livre, olha que coisa louca, ele nos deu um reino. Ele nos deu o reino dele e nos autorizou e nos habilitou a reinar aqui em vida, para você ver como ele é seguro, para você ver o valor que ele nos atribuiu, para você ver a dignidade que nós temos nele, porque nós não temos nenhuma em nós mesmos, mas nele. Ele nos deu. Então hoje nós, além de sermos livres, nós temos um reino no qual ele nos convoca a governar, a reinar sobre circunstâncias. E ele nos fala como? É pelo Espírito, queridos. Onde é que está esse Espírito? Você recebeu, eu recebi esse Espírito quando eu criei, quando você creu em Jesus. E nós vivemos por esse Espírito que nos habita. E é esse Espírito que nos guia a conhecer o verdadeiro Cristo. É esse Espírito que conhece as profundezas de Deus. E que ele não contenta com superfície. Ele mergulha nas profundezas de Deus. Ele conhece as profundezas de Deus. E ele nos revela as profundezas de Deus. Então hoje, Jesus quer tirar de nós, sabe o quê? Os poços, as cisternas, os copos de água, e quer nos levar à profundidade das águas vivas, ao Espírito vivo que está dentro de mim e de você.
Queridos, nós não podemos negociar essa presença que está dentro de nós. Nós não podemos negociar esse Espírito vivo que nos habita. A nossa vida está passando dia a dia. E nós temos dentro de nós um grande tesouro. Nós somos um vaso de barro, mas dentro de nós temos um grande tesouro que é o Espírito de Deus. Acessa esse Espírito. Se volte, ele habita dentro de mim, de você. Nós temos o selo do Espírito do Deus vivo. Eu não estou atrás de ser validada por ninguém. Você não precisa ser validado por ninguém. Porque eu recebi a validação do próprio Deus. Eu fui selada com o Espírito Santo. Eu fui selada com esse Espírito vivo. O Espírito de Deus, Deus me selou com o seu próprio Espírito. E o mundo espiritual, quando olha para mim, quando olha para você que tem o Espírito Santo, ele reconhece o selo, ele vê o selo, Você e eu não dependemos de validação de ser humano algum. Porque nós temos a validação que importa, a validação real. Hoje há um convite do Espírito Santo. Deixa essa cisterna rota. O que é a cisterna rota? O velho homem. Tudo que eu aprendi, tudo que está no meu subconsciente, tudo que está gravado das minhas experiências, dos meus aprendizados. Hoje o Espírito Santo nos convida a viver, a transfigurar para uma nova realidade. É o que ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Quando ele fala transformai-vos, é uma transfiguração lá no grego, que é semelhante ao que aconteceu com Jesus naquele monte. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pensa novo. Pensa novo como? Segundo a Escritura. Pega essa palavra de Deus e o Espírito que te habita. Sabe como? A palavra é uma pessoa, é Cristo. Pega a palavra, o Espírito e você. Se assente vocês três. A palavra é uma pessoa, queridos. A palavra não é uma letra. A palavra é uma pessoa, é Cristo. O Espírito, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Pega o Espírito e a vida. Pega a palavra e o Espírito. E comece a mergulhar. E comer porções desse Espírito e dessa palavra. E essas porções, comece a acreditar que elas são verdadeiras. Eu preciso de uma grande coisa para crer. Você sabe o que é crer? Acreditar que é verdade. Pega essa palavra que fala: olha, se alguém crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Senhor, eu creio nisso. Por isso meu interior tem rios de águas vivas. Eu não sou uma mulher seca. Eu não sou uma mulher sedenta. Eu sou uma mulher cheia de vida. Eu sou uma mulher que tem água viva do meu interior. Porque eu tenho dentro de mim a fonte. Querido, você é livre. Você é livre para conhecê-lo. Você é livre para conviver com ele. Você é livre para se relacionar. Você é livre para se assentar à sombra dele. Você é livre para ouvir os seus ensinamentos, como Maria fez. Se assentar aos pés de Jesus. Se assentar aos pés de Jesus e ouvir os seus ensinamentos. E esses ensinamentos é que serão alimento, força, vida para você. É o Espírito Santo. É o Espírito que te habita. É o Espírito que me habita. É a minha vida, vem daí. O meu fôlego de vida vem daí. A minha força vem daqui, das minhas entranhas, do meu espírito, onde o Espírito do Deus vivo está. Oh, aleluia. Queridos, não há limite para nós em Deus. Há uma convocação do Espírito de Deus. Creia.
Só acredite que é verdade. Mergulhe no Espírito. Mergulhe, se abra para esse Espírito que já te habita. Eu não estou criando nada novo. Você é um vaso de barro. E dentro de você tem um grande tesouro. E esse tesouro é uma pessoa. Queridos, há muitos anos, eu li um livro daquela Kathryn Kuhlman. Eu era recém-convertida. E naquele livro, ela dizia que ela estava num culto. E que de repente, no meio desse culto, era uma multidão de pessoas com ela ali. E no meio desse culto, ela começou a chorar copiosamente. E aí ela contava assim, ela estava contando nesse livro que eu estava lendo. Ela contava que ela chorava, e as pessoas assustadas porque ela chorava daquele tanto. E ela dizia, é o Espírito Santo. Eu amo mais que tudo. Eu o conheço, ele é a força da minha vida, ele é tudo que eu tenho, eu choro, é pelo Espírito. Por que ela estava dizendo aquilo? Porque aquela multidão que estava lá com ela não conhecia aquele Espírito vivo. Não conhecia o Espírito vivo. Aquela multidão conhecia a letra. Queridos, não há uma classe de pessoas especiais para conhecer o Espírito Santo. Não há. O Espírito Santo foi derramado dentro de cada filho de Deus. Porque a palavra diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal nem é dele. Hoje eu te convido a não se relacionar mais com a religião, com a letra, com o homem em primeiro lugar. A não beber do homem em primeiro lugar, a não se saciar, não ficar procurando. Se você tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele dizia com respeito ao Espírito que haveria de ser enviado. Mas o Espírito já veio. O Consolador já está aí, querida. Aquele que te ajuda, aquele que te inspira, aquele que te ativa, aquele que te faz viver de verdade, aquele que te faz prevalecer, aquele que te dá sabedoria todos os dias, ele já está aí, aqui. Que vivamos por ele, por meio dele, para ele. O Espírito do Deus vivo, queridos. Nós só precisamos do Espírito do Deus vivo. Nós não precisamos de outro. O Espírito do Deus vivo. Acesse. Toda divisão foi tirada. Todo pecado foi tirado. Toda cadeia foi quebrada. Você foi transportado de um reino para outro. Você foi tirado do governo das trevas. Satanás não tem nada a ver com você. Jesus disse, aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Ele também não tem nada em você, porque você está em Cristo e Cristo está em você. Não permita que Satanás te engane dizendo que ele é que dirige a sua vida. Mentira. É mentira. Cristo te prometeu o Espírito e ele enviou o Espírito para ser o seu auxiliador, para ser o seu ajudador, para ser a sua força, para ser a sua fonte, para ser a sua vida. Você tem um grande tesouro. Vaso de barro, você tem um grande tesouro. A sua suficiência vem de Cristo. A sua suficiência vem de Cristo. O poder de Cristo, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não tema as suas fraquezas, mas beba do Espírito vivo que te habita. Beba do Espírito vivo que te habita. Ora todo o tempo no Espírito Santo.
Siga os conselhos do apóstolo Paulo, orando em todo o tempo no Espírito, enchendo do Espírito. Quando o Senhor disse lá, quando o apóstolo Paulo disse lá em Efésios, enchei-vos do Espírito. É uma convocação. Queridos, não adianta nós termos o Espírito se nós não acessamos, se nós não damos lugar ao Espírito, se nós não cremos, se nós não nos permitirmos crer. O Espírito, ele opera dessa forma. O Espírito, ele opera dessa forma. O Espírito Santo, ele opera em nós só pela nossa permissão. Permita. O Espírito está aí. Eu quero te dizer que Deus não vai tirar o Espírito Santo de você e de mim. Mas talvez nós passemos essa geração bebendo gotas enquanto temos um oceano de vida. Talvez passemos a nossa história bebendo de gotas, mendigando pão, mendigando água, quando nós temos um oceano à nossa disposição. Toda a sabedoria está posta dentro de você. Toda a sabedoria, todo o conhecimento de Cristo foi derramado dentro de você. O Espírito vivo do Deus vivo, aquele que sonda as profundezas do Pai, aquele que não se move por palavra de sabedoria humana, aquele que não quer te convencer de teoria de sabedoria humana, de letra, mas aquele que quer fazer de você uma carta viva, um vaso de honra, um vaso de glória, para que Cristo seja conhecido nessa geração. Que Cristo seja conhecido através da sua vida e da minha vida. Que Cristo seja conhecido. Cristo seja manifesto, revelado através dos filhos. Porque você é um ramo enxertado na videira. E nisto é glorificado o nosso Pai. Quando damos muitos frutos, frutos que permaneçam. Aleluia, remanarabashere, laramanarabashore, laramanarabarabarai, recamanarabashere, namanaramanai. Eu quero declarar sobre você que esses rios de água viva que te habitam não poderão mais ser contidos, mas eles fluirão do seu interior e do meu interior. Eles fluirão. E nós seremos os primeiros a ser saciados. Eu declaro sobre você uma mulher saciada. Eu declaro sobre você um homem saciado. Eu declaro sobre você uma vida saciada no Espírito de Deus. E eu declaro você se movendo nesse Espírito. Eu declaro você se movendo nesse Espírito. Eu declaro você saciando uma geração sedenta. Eu declaro você jorrando vida. Eu declaro você jorrando paz. Eu declaro você jorrando plenitude de Cristo. Queridos, eu quero declarar sobre você alguém que conhece Cristo de fato como Ele é. Você não conhece Cristo mais, segundo o homem. Você não conhece Cristo mais, segundo a religião. Não. Você conhece Cristo segundo o Espírito. Você conhece Cristo segundo a água viva, segundo a fonte das águas vivas. Você conhece Cristo segundo a fonte das águas vivas. Você conhece Cristo como Ele é. O Verbo vivo que se fez carne. O Filho de Deus. O Cristo ressurreto. O Rei que venceu. A glória do Deus invisível. A expressão exata de Deus. A fonte de toda sabedoria. A fonte de todo conhecimento. A profundidade das riquezas. Você conhece Cristo como de fato Ele é. Você conhece Cristo revelado. Você conhece o Cristo vivo. Eu declaro isso sobre a sua vida. Você conhece Cristo vivo.
Eu declaro nessa noite cada área da sua vida cheia do Espírito de Deus, cheia da vida de Deus, cheia da plenitude de Cristo. Eu oro para que você conheça a profundidade, a largura, o comprimento, a extensão, a altura, o amor de Cristo, que excede a todo conhecimento. E que agora cesse toda angústia, que cesse todo esforço de tocar Deus, porque você já foi tocada por Ele. Que cesse agora toda ansiedade, toda aflição, você já foi tocada por Ele. Você já foi tocada por Ele, você já foi amada, Ele já provou o seu amor. Creia. Creia em Jesus como de fato Ele é. Receba a revelação de Cristo pelo Espírito. Junte-se à palavra viva e ao Espírito do Deus vivo. E seja alguém que conheça Cristo como Ele é. Pai, eu oro pelos meus irmãos que me ouvem, para que eu e eles, nós te conheçamos como de fato o Senhor é. Que nós possamos ser alguém que carrega o Cristo vivo, não idealizado. Que carrega o Cristo vivo, não aquele criado pelo sistema religioso, pelo homem. Que carrega o Cristo vivo, transporta o Cristo vivo. E eu oro para que cada área da vida dessa pessoa que me ouve agora seja tomada pela sua glória. Eu não desejo para ela mais uma palavra, mais uma teoria. Eu desejo para ela, eu oro por ela, pela vida, a vida que é o Senhor, a vida que viveu e morreu, a vida que se fez carne, a vida que ressuscitou e vive para sempre. A vida que está acessível, disponível. Essa é a vida que eu desejo e que eu oro para que tenhamos. Oh, aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Que toda cegueira, que toda barreira, que todo impedimento, que tudo que impede essa pessoa de um encontro real, genuíno, com o autor da vida, com a fonte da vida, com o sustento da vida, com o dono da vida, que esse coração seja inundado por isso agora. Que essa filha e esse filho seja inundado de conhecimento, de experiência, de consciência de ser amado, de pertencer, de ser validado, de estar habilitado. Que toda insegurança seja substituída agora por certeza, por convicção. Que o Espírito do Senhor te faça transbordar agora do pleno conhecimento de Deus, do pleno sentido de vida. Que todo o ambiente do céu que foi posto em você pelo Espírito, que toda sorte de bênçãos que já foi depositada no seu espírito, que todo lugar celestial que você já está assentado, se manifeste no seu dia, na sua vida, no seu ser, na sua alma. Que o seu velho homem seja de fato, de verdade enterrado. E que essa vida que você vive na carne, você a viva pela fé no Espírito de Deus, no Filho de Deus. Que a partir desse momento haja uma decisão simples e profunda no seu coração, irrevogável. Eu quero conhecer Cristo como de fato Ele é.
Eu quero me relacionar com Cristo como de fato Ele é. Eu quero viver e andar no Espírito que me habita. Eu quero desfrutar do Espírito que já está dentro de mim. Eu quero desfrutar do Espírito com o qual eu me tornei um. Eu não quero religião. Eu não quero sistema. Eu não quero mais nada. Eu quero Cristo. E este crucificado. Eu quero andar pelo novo e vivo caminho. Hoje eu decido não mais andar pela letra, mas pelo Espírito e pela vida que há na letra. Eu me recuso a viver uma vida sem Cristo, a viver uma vida com a aparência de Cristo, a viver uma vida apoiada num falso Cristo. Num Cristo que me condena, num Cristo que me rejeita, num Cristo que eu tenho que demonstrar o meu merecimento, a minha performance. Não, não, eu quero o Cristo real. Eu não tenho medo do Cristo real, eu clamo pelo Cristo real, eu anseio pelo Cristo real. Eu não me satisfaço com ideais, eu quero o real. Eu quero o real. E eu posso, porque eu tenho. Ele já me habita. Ele já está em mim. E eu declaro você o ministro do Cristo vivo. O ministro de uma nova aliança. O ministro do novo e vivo caminho. Você não é o ministro da condenação. Você está aqui para anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia, aleluia. Que Deus te abençoe. Com toda a graça e verdade que é própria de Jesus Cristo. Que você conheça o Espírito que te habita, o Espírito Santo Consolador, a quem o Pai prometeu e enviou, a quem Jesus prometeu e o Pai enviou. Que seja esse o Espírito que te guia. Que seja esse o professor da sua vida, que seja esse o mestre do seu caminho, que seja essa água que te sacia, que seja o Cristo vivo, o pão que te alimenta. Aleluia, aleluia. Toda graça, todo favor, toda verdade. Que você seja agora os seus olhos abertos, que você tenha os seus olhos abertos, que a luz de Cristo ilumine o seu caminho. Porque a verdadeira luz, ela veio e se manifestou entre os homens, e as trevas não puderam apagá-la. Nenhuma treva no seu caminho vai poder apagar o Cristo que brilha em você. Querido, você está livre. E não fui eu que te libertei. Você está livre desde o dia que aquele sangue foi derramado. Você está livre desde o dia em que aquele sangue foi derramado. Você, desde o dia em que você creu naquela obra, aquela obra operou a seu favor. Você foi enxertado. Não há nada que te segura. Não há nada que te prenda. Não há nada que te detenha. Você não está debaixo de jugo nenhum. Conheça Cristo, ande com Cristo, beba do Espírito que está dentro de você. Se mova, decida dentro de você conhecer o Espírito Santo, depender do Espírito Santo, se relacionar a tal ponto como aquela mulher, aquela Ketram Kuma que eu comentei com vocês. Aquela mulher, ela conheceu o Espírito de Deus. E por isso ele era tão precioso para ela. O dia que eu e você conhecemos o Espírito de Deus, como ele de fato é, e nos permitirmos ser amados por ele, conhecemos o seu amor, conhecemos o seu favor, sabe o que nós precisamos? Conhecer o coração de Deus em relação a nós.
Saber como Deus te olha. Pergunta: como o Senhor me vê? Quem sou eu para o Senhor? Com que olhos o Senhor me vê? Como o Senhor me vê? Qual é o seu amor por mim? Como sou eu para ti? Qual é a sua opinião sobre mim? Qual é o valor do Senhor para mim? Tudo já foi revelado em Cristo Jesus. E é um novo e vivo caminho. Esse é o caminho de vida. Esse é o caminho de bênção. Você não tem falta de nada, você não é carente de nada. É porque precisa ter uma transfiguração de tudo que é velho homem para a nova criatura em Cristo Jesus. Uma criatura semelhante a Ele, um filho herdeiro. Um filho herdeiro, um filho validado, amado. Esse é o segredo. Não adianta você tentar consertar o velho homem não tem conserto. Por isso Cristo morreu, para fazer nascer um novo homem. Um homem que não nasce da vontade do homem, mas nasce do coração de Deus. Declaro você alguém segundo o coração de Deus. Eu declaro você alguém nascido do Espírito de Deus. Eu declaro você nascido do Espírito Santo. Eu declaro você um filho de Deus na terra. Um filho de Deus na terra. Um filho de Deus na terra. Oh, alguém que conhece o trono. Alguém que conhece o coração. Alguém que conhece a mente, porque tem a mente de Cristo habitando dentro de si. Não deixa essa mente escondida nem apagada, mas vive, anda, caminha, trilha a sua jornada nesse Espírito. Trilha a sua jornada nesse Espírito vivo. Trilha a sua jornada nesse poder, nessa pessoa. Oh Deus, arranca de nós toda a religiosidade e nos leva a caminhar na nova aliança, no novo caminho, nesse caminho que já está aberto pelo sangue de Jesus. Oh, eu te abençoo com a bênção que você já tem. Eu libero sobre você a bênção que você é, que você tem, porque você é filho aprovado, honrado. Oh, aleluia, aleluia, glórias a Deus pela sua vida, porque Cristo será conhecido nessa geração, pela vida que Ele te deu, pelo Espírito que te habita. Glórias a Deus. O meu único objetivo aqui é ativar em você um desejo, uma decisão, uma determinação de conhecer Cristo como Ele é. Não como te disseram. Não como te disseram, mas como Ele é. Que você o conheça e seja cheio. Alguém que anda na terra, dizendo: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu tenho cheiro, você ande exalando o perfume de Cristo. Você ande como uma carta viva para essa geração. Queridos, o mundo está farto de letra. O mundo está carente de vida. Seja você a vida de Cristo ambulante nessa terra. Seja você o Espírito do Deus vivo ambulante nessa terra. Seja você o Espírito do Deus vivo andando nessa terra. O transporte, um carro forte que transporta um grande valor. Seja alguém, você um vaso de barro andando por essa terra e levando dentro de si um grande tesouro. Oh, nós não sabemos quanto tempo nos resta nessa terra, mas que seja um tempo de levar a glória de Deus. Nosso tempo acabou, já vai acabar a live.
Permita-se aí onde você está, continua, você não depende de homem nenhum. Continua sendo incendiada pelo Espírito de Deus, sendo incendiada pela presença que te habita. Deus te abençoe. E amanhã nós estamos aqui com a Bispa Iula. Eu creio que será assim um mover sobrenatural do Espírito, porque é um tempo que o Espírito quer se mover em nós, para que nós nos movamos nele. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.